Bom, chegando aqui então no nosso capítulo 4, vamos para esses detalhes. Vamos continuar aqui. O texto logo de cara vai dizer, depois destas coisas, né? Então vamos falar sobre quanto tempo é depois dessas coisas. Nós temos uma grande confusão aqui, saindo do capítulo 3 para o capítulo 4, né? Há uma passagem de tempo indeterminada entre as visões do arrebatamento anterior de João, quando ele escreve as 7 cartas, e os relatos que começam a partir daqui. Uma linha de estudiosos defende que esse seja um conteúdo à parte, a partir do capítulo 4, tá? E que as 7 primeiras cartas foram enviadas já para os seus destinos. Aqui começaria uma nova narrativa e que o Apocalipse seria uma carta independente a todas as igrejas com conteúdo próprio a partir do capítulo 4. Qual o entendimento aqui que muitos estudiosos fazem, então? Apocalipse 1, 2 e 3 são 7 cartas, elas são enviadas para os seus destinatários. A partir do capítulo 4, esse termo depois dessas coisas ou passadas essas coisas, inicia-se um novo conteúdo para uma nova carta que é a partir do capítulo 4, que aí sim é enviada para os povos, né, os seguidores de Cristo, de uma forma geral e mais abrangente. Esse é o entendimento que a maioria faz. E aqui uma observação que eu coloquei embaixo, né? João aqui, ele está arrebatado em espírito, mas diferentemente dos primeiros 3 capítulos, quando ele redige ou quando ele dita para o seu escriba, como nós entendemos que provavelmente ele tinha, para o seu escriba sobre as 7 cartas, aqui ele está tendo uma visão já do mundo espiritual. Então aqui é uma visão do céu, que nós entendemos como mundo espiritual, e eu vou falar sobre isso, ok? Então olha, da linha de entendimento que eu sou adepto, tá? Sim, aqui há uma passagem de tempo indeterminada entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Existe sim esse intervalo de tempo, baseado no estudo da escrita, da forma de expressão utilizada, tá? E pela forma de intervalo da narrativa. Isso leva a crer que sim, há um intervalo de tempo. Podendo ser um dia na ilha de Patmos, uma semana ou até um mês. Um ano é bastante improvável porque, como nós vimos há pouco, a datação do escrito do Apocalipse varia de 95 a 96 depois de Cristo, então não seria um ano de intervalo da primeira visão, mas pode ser um dia, uma semana ou até um mês. Isso é perfeitamente possível e dá para encaixar na narrativa, tá? Mas não inicia um conteúdo exclusivo para outro destinatário que não sejam as igrejas da Ásia. Então aqui nós concordamos que sim, há um intervalo de tempo, de fato, dos primeiros 3 capítulos para esse capítulo 4, mas não é o início de um conteúdo exclusivo, uma nova carta para um outro destinatário, que não as primeiras 7 igrejas da Ásia contidas nos capítulos que nós vimos agora há pouco, tá? Há características de escrito e referências de narrativa que não permitem o conteúdo do capítulo 4 em diante se desprender dos 3 primeiros capítulos. Então, dentro das características da escrita e as referências que a narrativa tem no decorrer do conteúdo, não permite você desconectar o conteúdo a partir do capítulo 4 com o conteúdo dos primeiros 3 capítulos, tá? Não dá para desvincular, não dá para separar essas partes. O primeiro ponto, talvez o mais evidente, é de que, lembrando que a gente está estudando, né? Desde o começo a gente está estudando que Apocalipse é uma carta híbrida. Ela tem diferenças de escrita e estilos de narrativa. Então, o primeiro ponto, talvez o mais evidente, é de que não inicia uma nova apresentação de remetente. Do 3 para o 4, ali, capítulo 3 para capítulo 4, não há uma nova apresentação de remetente, aquele que está escrevendo a carta. Não há uma nova saudação ao destinatário, e etc., que caracterizaria uma nova carta de conteúdo exclusivo. Então, o primeiro ponto, e talvez o mais evidente de todos, é que não pode se tratar de um conteúdo separado a partir do capítulo 4, pelo fato de que, ao encerrar o 3, não há uma despedida,
e um encerramento, né, de como você encerra uma carta, e não há uma apresentação de remetente e saudação ao destinatário. Então, por exemplo, para a partir do capítulo 4 começar ali uma nova carta, você teria que repetir o processo do capítulo 1. João, aqui, prisioneiro de Jesus, da parte de Jesus Cristo, que é saúdo aos irmãos da igreja tal, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí começa o conteúdo. Teria que haver para caracterizar um conteúdo desvinculado, teria que haver uma nova saudação aos destinatários, uma apresentação de remetente, os mesmos critérios que a gente viu estudando o capítulo 1 agora há pouco. Tá? Já o capítulo 22 de Apocalipse, ele encerra a apresentação do capítulo 1, indicando que ali fecha o conteúdo da carta como um todo. Tá? Apesar do argumento de que os primeiros 3 capítulos apresentam características de cartas, e a partir do capítulo 4 começa uma narrativa de fatos mais voltados para o drama, para a dramaturgia, ou seja, o estilo literário muda, isso é fato. Nós não negamos a ideia de que realmente no final do capítulo 3, o estilo literário, o formato de escrita de cartas, ele se encerra e a partir do capítulo 4 você começa um estilo de narrativa, um formato literário de drama, de narrativa dramática. Isso é indiscutível, nós não negamos isso. Ainda assim, não se caracterizaria como uma nova carta por essa ausência de fechamento, né, da despedida, saudação e despedida no final do capítulo 3, apresentação e saudação no início do capítulo 4. Já no capítulo 22 de Apocalipse, você tem um encerramento com essas características de carta, encerrando a apresentação que é feita no capítulo 1. Então, tudo isso aponta para o fato de que capítulo 22 encerra o ciclo, né, a carta circular, né, como já foi chamado por Balkan e por Gorman. Essa carta circular ela se encerra no capítulo 22, fazendo conexões claras com a apresentação do capítulo 1. Se você ler Apocalipse 1, Apocalipse 22, você tem a saudação e você tem ali a despedida. Isso fica bem evidente quando você faz essa leitura comparativa. Okay? Até temos uma micro separação entre as 7 cartas do Apocalipse entre si, com uma apresentação para cada uma e uma despedida para cada uma. Só que quando elas são isoladas, elas não fazem sentido entre si sem que você precise do capítulo 1. Tá? Então, assim, cada uma das 7 cartas do Apocalipse, ela fala carta à igreja de Éfeso, eu sou Jesus Cristo, o início, o fim, o alfa e o ômega, exemplo, tá? E aí vem apresenta Cristo revelado, vem um elogio ou uma reprovação, uma instrução e uma promessa recompensa. É isso tudo que a gente acabou de ver. E aí ele termina, o que vencer será dado tal. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí depois ele fala, carta à igreja de tal, daquele que tem o rosto resplandecente como o sol, os pés como os latão. Aí vem o mesmo padrão. Não há, individualmente em cada carta, a apresentação. João, servo de Jesus Cristo, da parte do Senhor, escreva essa carta, tal. Aí quando finaliza, graça e paz seja com todos vós, da parte de Jesus, tal, amém. Que é como Paulo, por exemplo, encerra suas cartas. Né? Como João encerra suas cartas. As cartas do Novo Testamento elas têm um encerramento padrão. Né? E não há essa apresentação e encerramento individuais entre as 7 cartas. Você tem microseparações, que é o anúncio de para qual das igrejas aquela carta está sendo escrita, né? Carta à igreja de Laodiceia. E aí você tem o formato que nós já estudamos, e sempre há um encerramento padrão após a recompensa, que é aquele a quem vencer, papapá, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí começa a nova carta. Então sim, nós concordamos, não teria como ocultar isso, que há microseparações entre as 7 cartas, mas elas não podem ser consideradas separadas, porque se você desprezar a apresentação do capítulo 1, que serve para todas elas não fazem sentido entre si.
Imagina você pega somente esse escrito de Éfeso e manda para eles. Eles vão abrir, escreve a igreja de Éfeso, aquele que era, que é, que há de vir, papapá, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Elas separadamente, sem aquela apresentação do capítulo 1, sem depois o conteúdo do capítulo 4 em diante, com encerramento no 22, elas separadamente não faria sentido. Ela precisa dessa estrutura de saudação e apresentação do começo, e ela precisa dessa despedida, desse fechamento, que depois vem com o selamento, no capítulo 22. Tá? Então, assim, há microseparações, mas não tem como desvincular elas do que o conteúdo do capítulo 1 apresenta. Tá? Então, isso é uma coisa que nós os que acreditam que não é um conteúdo separado. Apocalipse 2 e 3, do Apocalipse 4 em diante. Eu, como sou adepto dessa linha de entendimento, penso que não dá para você tratar separadamente as coisas. Outro ponto é que, então, a narrativa do capítulo 4, visto que não há desvinculamento escrito entre os capítulos anteriores, é parte de um conteúdo que não precisava fazer distinção nominal entre as igrejas, pois era uma realidade que interessava e influenciaria a todas. Tá? Como não tem desvinculamento dos capítulos anteriores, o capítulo 4, a narrativa do capítulo 4, ela é parte de um conteúdo que não precisa fazer distinção nominal. Como assim? Como você não desvincula o capítulo 1, 2 e 3 do 4, não tem necessidade de que no 4 você comece dizendo, a partir de agora essa carta é escrita a todos os povos da terra, por exemplo. Tá? Alguns defendem isso, dizendo que apesar de você mudar a estrutura narrativa, ela deixa de ser uma carta, então seria um conteúdo separado. Não é verdade. Tá? Apesar da escrita começar a ser feita numa outra estrutura narrativa e dramática, e ela não ter a apresentação ali para poder dizer que ela é uma carta porque a gente entende que ela não está desvinculada dos primeiros capítulos. Alguns vão dizer assim, a partir do capítulo 4 deixa de ser carta porque não há uma apresentação dizendo para quem é e quem escreve, que é o que a gente acabou de falar. E como muda a narrativa, a partir dali deixou de ser carta. Porque alguns dizem que aí Apocalipse seriam conteúdos que foram compilados. Isso também não é verdade. Tá? Então, olha só. Outro ponto é que, então, a narrativa do capítulo 4, visto que não há desvinculamento escrito entre os capítulos anteriores, ela é parte de um conteúdo que não precisava fazer distinção nominal entre as igrejas, porque o capítulo 4 em diante era uma realidade que interessava e influenciaria a todos os seguidores de Cristo, não especificamente as 7 igrejas da Ásia. Então é um conteúdo mais amplo que as 7 igrejas que recebessem esse escrito poderiam compartilhar com outras igrejas, tá? Porque era um conteúdo que interessaria a todos além das 7 igrejas, entendeu? Além do mais óbvio, tá? O que é o mais óbvio? Os manuscritos encontrados do Apocalipse mostram que o seu conteúdo foi escrito de forma sequencial, do jeito que a gente lê na nossa Bíblia tradicional. É separado pelos capítulos para facilitar a identificação, né? Todo mundo sabe para que serve capítulos e versículos, é como GPS ali, né? Que são coordenadas. Capítulos e versículos nada mais são do que coordenadas. Você quer saber onde está uma informação, você lembra livro, capítulo, versículo, e aí você vai lá e tem a informação escrita. Tá? São coordenadas. E quando você pega os pergaminhos, que não tem capítulo e versículo, logicamente, você vê que ela está escrita sequencialmente, logo após os eventos do capítulo 3. Não são pergaminhos separados uns dos outros. Tá? Então, os manuscritos encontrados mostram que o conteúdo foi escrito de forma sequencial entre si, e a separação dos pergaminhos, para tratar como conteúdos separados, poderia, na verdade, resultar em uma tentativa de adulteração ou manipulação do conteúdo original. Então, visto que os pergaminhos vêm escritos sequencialmente, qualquer indício de que foi tentado separar uma coisa da outra caracterizaria como tentativa de violação ou adulteração de documento. E isso, dentro da arqueologia e dentro das leis que regem a documentação histórica da parte de museus e bibliotecas, isso configuraria como crime, tentativa de adulteração ou violação de conteúdo original. Então isso é uma característica importante. Foi encontrado escrito sequencialmente.
Outro ponto é que pontos de narrativa de capítulos posteriores, né, dos 5 em diante, por exemplo, eles vão fazer conexão com o capítulo 2 e 3. Né? A gente vai ver isso na continuação do nosso estudo. Além das necessidades pontuais dos leitores de saberem se Deus ainda era com eles e se ele faria justiça a toda aquela perseguição. Então, eventos que acontecerão na narrativa, na descrição do capítulo 4 em diante, eles fazem referência ao que é retratado nos capítulos 2 e 3, né, nas realidades das 7 igrejas. Uma das razões também pelas quais eu acredito que as 7 igrejas são uma plenitude da igreja como um todo, com todas as virtudes, defeitos, dificuldades, qualidades, promessas, recompensas, instruções, é que vários aspectos dos conteúdos do capítulo 4 em diante, eles vão se conectar com realidades do capítulo 2 e 3, o que mostra que os capítulos conversam entre si, então não podem ser tratados separadamente. Tá? Além de que havia uma grande necessidade daqueles leitores daquela época, daquele império, daquele momento, eles saberem se Deus, né, o Deus invisível, ainda estava na sua glória, ainda via a situação deles, tratava com eles, se importava com eles, e se de fato ele faria justiça a toda aquela perseguição sofrida, e se aquilo ia passar, se havia uma recompensa, se havia algum tipo de conforto. Por isso que o Apocalipse ele mostra visões de como aqueles eventos afetam na Terra, e aí aqui a partir do 4, como eu enumerei aí, como eu destaquei embaixo de amarelo logo no começo, João aqui ainda arrebatado em espírito, né? Num outro dia, muito possivelmente, ele tem agora visões do céu, né? Que eu entendo ali como o céu, o mundo espiritual. A gente vai falar sobre isso. Porque Deus está mostrando, vê, João, você está vendo o que está acontecendo na Terra, deixa eu te mostrar o que acontece agora no céu enquanto está acontecendo isso na Terra, para você entender os bastidores. A gente vai chegar lá também, tá? É importante também dizer a todos os leitores que Jesus, da qual ninguém mais tinha notícias desde a sua morte no ano 30/33, né? Vocês sabem que o ano 0, que é o nascimento de Cristo, depois no cálculo foi entendido que era 3 ou 4 anos depois da data correta, né? Então Jesus, na verdade, nasce antes dele mesmo, né? Então, eles precisavam saber se Jesus, né, aquele Jesus da qual ninguém mais tinha ouvido falar ou tinha visto depois da sua morte e ascensão, se ele continuou o ministério dele no mundo espiritual, né, no céu, como ele disse que faria, né? Eu vou para a casa do meu pai preparar lugar, e quando eu preparar lugar eu voltarei para buscar e vos levarei para mim, aquela coisa toda. E se havia uma razão para ele não ter voltado ainda, né? Mesmo após a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, como ele havia predito. Lembra que em Mateus 24 os discípulos fazem uma pergunta tripla, né? Que sinais haverá dessas coisas, do fim dos tempos e da tua volta? Não necessariamente nessa ordem, né? Dessas coisas, da tua volta e do fim do mundo. Então Jesus ele conta as narrativas sobre a destruição do templo, sobre a volta dele, como o mundo viria a acabar. Veja que o templo já destruído, a expectativa na volta dele após a destruição do templo era enorme. Então aqui, passado muito tempo já, né, aqui nós temos aí na casa de 24 a 25 anos após a destruição do templo, e os cristãos estão dizendo, Jesus não voltou, será que ele foi para onde diz que iria? Será que ele está fazendo o que diz que faria? Será que ele vai voltar como diz que voltaria? Então o Apocalipse, entre outras finalidades, ele tem essa intenção, por isso que ele é uma revelação, que é para não deixar nada escondido. Por isso que, com exceção do livro de Jó, Apocalipse é o único livro que vai mostrar bastidores do que acontece no céu para explicar consequências na terra. Então aqui é importante, Deus está mostrando, fala, mostra para esse povo que enquanto está acontecendo assim, assim, assim na terra, aqui no céu nós não estamos à toa. Uma das finalidades do Apocalipse é essa, conforme a gente está estudando aqui. Então agora sim, vamos lá, capítulo 4, e aí a visita ao céu, né? Aqui como mundo espiritual. Entendeu? Então a gente saiu daquela questão de, depois dessas coisas, e entendemos um pouco de como isso funciona e por que não dá para desvincular. Agora vamos para o capítulo propriamente dito, tá? Então olha só, João ele é tirado da terra, espiritualmente, e agora ele vai conhecer os bastidores, a parte de trás das cortinas, né? Como Balkan e Gorman falam nos seus livros, né? Que Jesus agora Deus está mostrando, Jesus está mostrando para João
os bastidores, né, por trás das cortinas de como as coisas acontecem, né, do que está acontecendo na Terra, porém, da perspectiva de quem está no céu. Céu aqui é a saber, mundo espiritual. Tá? David Allen, que tem um livro que é How to Read the Apocalypse, que é como ler corretamente o Apocalipse, ou como ler o Apocalipse, ele cita inúmeras semelhanças da visão que João tem de Deus, do seu trono e tal, com os rituais associados à corte imperial romana. Então ali a corte imperial romana ela tem o quê? Ela tem trono itinerante, né, e tal, e súditos ao redor do trono, esses reis menores ou de províncias lançando as suas coroas sobre o trono, entre outros aspectos, né, como a queima de incenso e oferendas e cânticos, né, e louvores sobre os feitos da nobreza que está ali presente no trono diante deles, entre outros. E é importante pontuar, por que eu insisto em pontuar que o céu aqui, no meu entendimento, né, adotado do entendimento de diversos bons teólogos estudantes do escrito judaico principalmente, é na verdade mundo espiritual. Por que é errado entender, ao meu ver, porque quando eu digo céu, não é o céu acima das nuvens, mas é mundo espiritual. Tá? Vamos lá. A igreja contemporânea, a nossa igreja, a igreja da nossa geração, e ela um pouco para trás, né, ela, de tanto repetir essa expressão de morar no céu, quer estar no céu, quer ir para o céu, Deus está no céu, Jesus está no céu, como a própria oração se refere, Pai nosso que estais no céu. Né? De tanto repetir, ela acaba adotando aí um entendimento de que os salvos vão morar no céu, de que essa terra não é nosso lar e em breve não moraremos mais aqui. Você deve ter cantado cânticos, né, dizendo eu não sou daqui, sou estrangeiro aqui, meu lar é o céu, eu vou para o céu, quero ir para o céu, encontrar com Deus no céu, morar no céu. Não sou dessa terra, não vou ficar nessa terra, em breve me despeço dessa terra. Muito em breve vai haver uma notícia, né, que você já conhece, os crentes barulhentos. Então, acompanhando esses estudiosos muito melhores que eu, é até a própria física, né, que explica isso. Então esse entendimento, né, de que o céu para onde vamos e tal é o céu propriamente dito, ele é absolutamente errado. De acordo com o meu entendimento, acompanhando bons teólogos que entendem assim e acompanhando a própria física. É errado entender que nós vamos morar no céu, que nós vamos estar no céu, vamos desabitar essa terra, vamos abandonar ela e vamos estar no céu com Deus para sempre e que Deus está no céu com Jesus e aquela coisa toda. Tá? Muitos entendem que os juízos de Deus, descritos principalmente no Apocalipse, destruirão essa terra e ela vai ficar imprópria para ser habitada. E por isso vem novos céus e nova terra, né, e tomarão esse lugar e descerá a cidade de Deus do céu. Esse é o entendimento padrão baseado na leitura rasa e padrão do que o texto diz. Se você ler o texto propriamente dito, você vai entender exatamente isso. Essa terra vai ser destruída, novos céus e nova terra, isso aqui tudo vai passar, nós vamos morar num outro lugar novo. Só que assim, onde é que você fica enquanto você espera a cidade descer? Onde é que acontece o juízo, o trono branco? Entendeu? Então, assim, esse entendimento de que essa terra vai ser desapropriada, abandonada, desprezada e rejeitada, e a gente vai morar no céu com Deus numa nova cidade que desce do céu. Se a gente vai estar no céu, mas a cidade desce do céu, então em qual céu a gente vai estar para ela descer de qual céu para a gente ficar morando em qual céu nessa cidade? Que deve ser Pandora do Avatar, né? Porque essa cidade ela vai ter rio, ela vai ter vegetação, fruta, animais. Vamos entender isso aqui. Qual que é o problema com essa crença de que o céu é céu mesmo? E eu entendo, baseado nos estudos com outras pessoas muito boas, de que é mundo espiritual e não é céu. Qual que é o problema com essa crença? Bom, tem vários. Primeiro que o céu ele não é definido. O tipo de céu, qual céu seria? Porque nós temos aí o céu atmosférico, é o céu que nós conhecemos, esse céu que a gente olha para cima e vê, né? Nós temos o firmamento, que é o que Gênesis ensina, né? Quando Deus separa as águas com uma porção de terra seca, e então ele separa águas acima do firmamento, e aí depois vai dizer que no firmamento ele coloca só lua, estrelas e todos os astros, e onde é que eles estão? A física já nos ensinou isso. O que é o firmamento?
Se ele é o céu onde estão os astros, o que é o firmamento? É o espaço, sim, sem gravidade, justamente. Tá? Mas então Gênesis ensina que parte dessa água que foi dividida por causa da terra seca foi para o firmamento, é isso? Eu falo sobre isso num vídeo sobre dilúvio, da teoria do catastrofismo, que Deus ele separa mesmo, o globo todo em água, ele separa, aí fica metade de água para baixo da terra seca e metade sobe para o firmamento. Porque na hora do dilúvio ele vai dizer que Deus rompeu fendas no abismo e subiu a água e alagou a terra e abriu as comportas do céu e desceu água do firmamento e encontrou com essas águas aqui e alagou o planeta. Tanto que a própria chuva é isso, a física explica, é a condensação. Superaquecimento da água, ela vira ali moléculas, sobe, condensa, volta a chover, é um ciclo infinito. E o próprio texto vai dizer, né, Apocalipse 4, que nós estamos estudando, daqui a pouco a gente vai chegar lá, diante do trono de Deus tem um mar ali. Ele é sim simbólico e metafórico, mas ele é representativo do ponto de vista de se conectar ao ensinamento de Gênesis. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, olha, o firmamento, né, que Gênesis ensina, onde estão os astros, e o céu que Paulo relata, que ele foi arrebatado e viu coisas que ele não estava autorizado a revelar naquele momento, que eu creio que o que Paulo viu é o que João vê para escrever o Apocalipse. Tá? Tem vários indícios de que Paulo recebe revelações diretamente da parte de Deus. Tem informações que Paulo antecipa acerca do arrebatamento, da volta de Jesus, do som de trombeta, essa coisa toda, que isso depois você vê novamente em Apocalipse. E, como eu já disse em outros vídeos também, quando você pega as datações dos escritos do Novo Testamento, o escrito mais recente são as cartas de Paulo a Coríntio, né? A igreja de Corinto, primeira e segunda cartas, as cartas a Tessalonicenses. As cartas de Paulo são os escritos mais próximos de Jesus. Pela datação da World History Encyclopedia, que é a enciclopédia mundial de história, que é extremamente conceituada e respeitada no mundo inteiro, do site dela você tem ali datações dos documentos bíblicos. Ela vai datar o primeiro evangelho mais próximo, como o evangelho de Marcos, que é do ano 69 e 70, é o mais próximo de Jesus. Depois você tem Mateus, Lucas e por último João, que é ali do ano 100. Então, quando Paulo escreve as suas cartas falando sobre arrebatamento, sobre anticristo, sobre voz de trombeta, abrir e fechar de olhos, corpo glorificado, algumas dessas informações Jesus de forma bem resumida e breve traz, mas Paulo traz isso mais amplo. Tanto que Paulo ele fala, né, olha, um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que ele não podia dizer, e aí que é o famoso texto da minha graça te basta, né? Eu entendo que ali Paulo tem o vislumbre do Apocalipse, mas não é autorizado a revelar, porque isso estava reservado para João no tempo determinado. E aí Paulo, em Tessalonicenses, ele não se contém, ele fala, eis aqui vos digo um mistério. Tipo assim, eu não podia estar falando, mas eu preciso falar, porque a igreja de Tessalônica, diante da destruição do templo, diante da perseguição, aquela coisa toda que acontece, a destruição do templo é depois, né? Diante da perseguição, aquela incerteza sobre Jesus voltaria, as coisas estão acontecendo e alguns dos sinais deles estão aparecendo falsos cristos e tal. Jesus está voltando, será que ele já voltou? Teve uma conversa muito forte em Tessalônica dizendo que Jesus já tinha voltado e eles não tinham percebido e ficaram. Tanto que Paulo precisa escrever 2 cartas explicando essa questão da volta de Jesus, a parousia, o arrebatamento. E Paulo fala, olha, vou dizer uma coisa para vocês aqui, tá? E aí ele explica sobre a ressurreição dos mortos, o corpo glorificado, que você já conhece aí. Tá? Então, o entendimento de céu que nós temos aqui é o primeiro, que é um céu atmosférico, o céu atmosférico que a gente conhece, o firmamento, que é o espaço, conforme Gênesis relata, e o céu de Paulo, que é o terceiro céu, né? Algumas traduções vão dizer o terceiro céu, algumas vão dizer o céu dos céus, o mais altos céus, enfim. Então é importante a gente ressaltar isso, esse entendimento do que é céu, mundo espiritual e céu, céu mesmo. Então, partindo desse aspecto, olha só, uma retirada física da Terra para o céu, para mim, ela é inexistente, do ponto de vista fora do planeta. Eu entendo o encontro com Jesus nos ares como literal,
e sem sombra de dúvida é indiscutível, mas essa retirada do planeta, esse abandono do planeta, essa desapropriação do planeta Terra para morar num novo lugar, né, o que alguns dizem na casa de meu pai há muitas moradas, que eu tenho um estudo pronto sobre isso, onde todo o Evangelho de João dá um indício e depois aponta de forma clara qual é essa casa de meu pai, que muitos entendem que é a Nova Jerusalém, mas não há nenhum indício de que Jesus foi lá para acabar de preparar a cidade, enfim. Então essa desapropriação do planeta Terra, para mim, isso é absolutamente inexistente dentro dos textos bíblicos. Tá? Você encontra muito mais indícios, você encontra versículos claros onde o propósito de Deus sempre foi habitar com os homens nessa terra, e é o que de fato ele faz, que Apocalipse vai ser concluído com então habitou Deus entre os homens, ou habitou Deus com os homens. O propósito de Deus sempre foi estar aqui no planeta com a gente. É o que acontece em Gênesis, quando ele desce na viração dos dias e ele passeia pelo Jardim do Éden, quando ele desce na sarça, desce no Sinai, fala com o teu povo, quando ele manda fazer um tabernáculo no deserto para ele estar entre o povo, quando é construído um templo e a presença dele desce no meio do povo, quando a presença dele está na arca, quando então ele envia a si mesmo como Jesus para caminhar entre os povos e estar entre o seu povo. Quando Jesus se retira, ele envia o Espírito Santo, e a partir dali Paulo fala que nós passamos a ser morada do Espírito Santo, então ele mora em nós. E aí no Apocalipse ele batalha conosco aqui do céu para a terra, e na Nova Jerusalém a cidade desce e ele habita entre os homens. O propósito de Deus sempre foi muito claro de estar entre os homens. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco, quando a gente falar sobre a questão do trono. Então essa desapropriação do planeta para mim é absurda, mas eu respeito quem pensa diferente, porque o texto lido de maneira rápida, objetiva, resumida, rasa, ele diz exatamente isso. Tá? O entendimento da época dos escritores, né, dos textos bíblicos, né, dos pergaminhos originais, era de que toda a Terra era um mundo conhecido. A gente falou sobre isso agora há pouco. E céu, onde Deus habita, eram as partes mais altas da montanha, principalmente onde as nuvens tampavam, né, onde havia nuvens, onde você não via ali o cume do monte. O céu, no entendimento deles, é de onde vinha a chuva, é de onde vinha fogo, relâmpagos, ou seja, bênçãos ou juízos da parte de Deus. Então Deus estava no céu mandando essas coisas. Vale lembrar que do começo da civilização, né, no princípio, desde o Éden, não chovia. Começou a chover água vindo de cima a partir de Noé. Antes era o vapor que subia da terra. Então há um entendimento dos escritores, dos textos bíblicos originais, de que Deus estava no céu, que é de onde vinha tudo, é de onde vinha a chuva, relâmpago, fogo, as nuvens eram o pó dos pés de Deus, com linguagem poética, os cumes dos montes é onde Deus morava. Por isso, né, Nicodemos tem aquele entendimento de que Moisés ele sobe até o céu e pega as leis diretamente de Deus e desce do céu, porque é a visão dele subindo para o Monte Sinai, descendo com seu rosto resplandecente. E Jesus explica para Nicodemos que ele não entendeu direito. Então esse era o entendimento do povo daquela época, né? De que Deus estava no céu, que era principalmente ali os cumes dos montes, né, acima dos montes, e aonde não se via, as nuvens tampavam, e o céu onde não se podia ver porque não se dava para alcançar. Tanto que quando os humanos eles pensam em construir a Torre de Babel, eles querem subir até o céu e encostar em Deus, estar na mesma altura que Deus. Esse era o intento deles. O céu seria também para onde Elias subiu para junto de Deus, para onde Jesus subiu para junto de Deus, para onde acreditam que Enoque foi trasladado para junto de Deus, porque sempre subia e desaparecia no próprio céu atmosférico. Tá? Então, olha, com as informações que nós temos hoje, é possível a gente saber que é impossível uma retirada para um céu propriamente dito, né? Principalmente para morar. Porque a ciência ela já nos mostra o céu atmosférico, estratosférico, nos mostra o espaço sideral, mostra o universo, galáxias. A gente sabe que se você subir do nosso planeta até um certo ponto, você sai dele, consegue ver ele de fora. E no espaço não está ali Deus, o seu trono e nem nada. Entendeu? Por isso é o entendimento de mundo espiritual, a menos que você seja como uma das partes dos cristãos que entende que você tem que entrar num buraco negro para você ser transportado para uma outra dimensão espiritual, onde Deus está. Então o mundo espiritual
é uma dimensão invisível aos nossos olhos, mas que coexiste com a nossa, no meu entendimento, que era o entendimento judaico. Por isso também sou dicotomista e entendo que a divisão da estrutura humana é substância material e imaterial, né? Que é o corpo, né? O sangue, o nefesh, com a alma vivente, né? A alma é o sangue, no entendimento judaico, a alma e sangue são a mesma coisa, que movimentam o equipamento, o corpo físico, e a substância imaterial é o espírito, que é aquela que vem da parte de Deus desde o sopro divino em Adão. Tá? Então, assim como existem duas substâncias para a existência do ser humano, existem duas realidades, material e espiritual, sendo que uma delas é invisível, como os próprios textos bíblicos em vários momentos vão dizer que Deus abre a visão e abre os olhos de alguns dos seus homens, né, usados por ele, e mostra as realidades espirituais. Como as próprias visões, quando o homem é preciso ser arrebatado em espírito, ainda que não tirado do lugar, que é o que acontece com João, e aí é possível ver o mundo espiritual. Ok? Então olha só que interessante. Esse é o planeta que nós conhecemos. Tá? Visualize esse planeta aí. Se você mora no Polo Norte, você entende que subir ao céu é de fato você se desprender da Terra, do chão físico, e você subir até romper o limite do céu atmosférico, você vai para cima, ok? Mas se você mora numa África, numa Oceania, numa Ásia, que do ponto de vista desse eixo do planeta é lateral, então quando você sobe para o céu atmosférico, você não sobe para cima, você sobe de lado, correto? Seria a física básica. Se você mora no Polo Sul, se você é da Oceania, ou em qualquer lugar do mundo que está de noite, porque o Sol está iluminando aqui, então se você está aqui embaixo porque o planeta girou, de noite. Então se acontecer o arrebatamento de noite, você vai subir para romper o limite do céu, então você sobe para baixo. Então ao redor, aí, qualquer lugar ao redor do planeta seria céu, porque o ponto gravitacional puxa tudo para o centro da Terra. Eu posso estar, enquanto eu gravo isso já é noite / madrugada, tá de noite, eu estou de ponta cabeça no planeta, porque o Sol está iluminando o outro polo, certo? Então se eu for arrebatado agora, eu desço, partindo do ponto de vista físico-gravitacional. Então, pela aplicação da física puramente, não é você subir para o céu, é você se descolar da realidade material e entrar no mundo espiritual, no meu entendimento, e de alguns bons autores, e principalmente do ponto de vista da física. Tá certo? Então essa desapropriação do planeta porque você sobe para estar no céu, isso é puramente poético. Isso de tanto ser repetido acaba virando uma verdade, mas não é à luz do texto, da crença, da cultura e da física. Tá? Por que é importante tudo isso? Não é para desconstruir a sua fé, nem querer materializar a sua espiritualidade, mas é quando você ouve, por exemplo, argumentos como o do Pirula, no podcast lá, que são 3 ateus físicos especialistas com 3 cristãos físicos especialistas, né, químicos e tal, você vê argumentos como, por exemplo, o dele ali que fala, não, mas um cristão não pode ter subido, porque, por exemplo, Jesus, ele sobe em corpo, chega num certo ponto ali que o ar é rarefeito, vem a pressão atmosférica, isso pode destruir seu corpo, seus ossos, esbugar o seu olho. À luz da física, tudo isso é verdade, e está correto. O maior interessado em preservar as leis da física e do universo é o próprio Deus. O movimento de rotação e translação da Terra é o próprio Deus mantendo tudo em equilíbrio, para que haja aquecimento e resfriamento diante da exposição do Sol na medida certa. A distância entre os planetas do Sistema Solar está friamente calculada por Deus, para que seja possível sobreviver na Terra. Não é possível sobreviver em qualquer outro planeta do Sistema Solar, porque a distância da Terra é privilegiada para que seja possível a vida na Terra. Isso é física básica. Não é tão básica assim, mas isso é física, isso a gente aprende no ensino médio. Então há uma razão para isso. Há uma razão para esse planeta ser minuciosamente calculado, para a gente simplesmente entender que vai ter uma desapropriação do planeta e a gente vai morar num outro lugar. Para que Deus criou todo um sistema? O sistema solar ele existe para que a Terra tenha movimento e distância corretos, proporcionais e calculados em relação à Lua, ao Sol, à gravidade, ao universo, os gases luminosos que iluminam o universo.
tudo tem uma razão para a gente entender simplesmente que, não, beleza, quando chegar o juízo final, Deus destrói tudo isso aqui, coloca todo o sistema solar em colapso, o universo também, despreza completamente as leis da gravidade, e a gente vai morar numa cidade suspensa, sabe-se lá onde. Então, não há desapropriação do planeta do ponto de vista do texto, o entendimento, a cultura e a física, ao meu ver. Qual é o entendimento correto, então? Ora, aquilo que Jesus mesmo ensinou. Nós vamos ter corpos transformados, né? Isso aqui é o que Paulo relata, né? Jesus ele não entra nesse mérito em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Jesus ele fala simplesmente que ele volta e nós estamos estar com ele, né? Que o alarido de trombeta, né? Voz de arcanjo, o arcanjo com voz de trombeta, vai chamar os seus escolhidos dos quatro cantos e vai juntá-los e vamos estar com ele. Mas Paulo entra nesse detalhe que foi o que eu falei agora há pouco, né? Porque eu creio que Paulo tem a revelação do Apocalipse. Qualquer hora eu faço um vídeo sobre o Apocalipse que Paulo viu, mas Deus permitiu somente a João falar, tá? Isso não é uma heresia de falso ensino, eu só vou apresentar textos daquilo que Paulo tem a revelação sem ter tido contato com Jesus, nem com nenhum outro escrito para que ele pudesse ler e ter aquela informação, tá? Então, olha, o que Jesus mesmo ensina? E aí, falado por Paulo também. Nós vamos ter corpos transformados de maneira que nós estaremos com ele, aí nas palavras de Jesus, né? Onde ele estiver, como ele estiver, em condições de transitar entre mundo espiritual e material, sem necessidade de precisarmos ser arrebatados conforme os homens que tiveram as visões, inclusive João nesse capítulo que estamos estudando. Então, qual que é o entendimento? Que nós vamos ter corpos glorificados, transformados, para estarmos na mesma condição de Jesus, de transitar num piscar de olhos de um canto da Terra a outro, de estar no próprio espaço sideral que seja, ou romper o limite de mundo material para mundo espiritual e estar na presença de Deus, por exemplo, sem precisar necessariamente sair do lugar. Tá? Esse é o entendimento daquilo que Paulo explica, do que Jesus ensina aos olhos de grandes autores que interpretam assim, baseado nos próprios textos bíblicos de outras ocasiões. Tá? Então, ir ou estar no céu é uma terminologia errada, a menos que você entenda, né? Então, o correto por aplicação é ir ou estar para a glória de Deus, mundo espiritual, presença de Deus e etc. Se quando você fala morar no céu, você entende que céu é presença de Deus, é glória, é mundo espiritual, está correto. Se você entende como uma desapropriação, um êxodo do planeta, abandonando completamente a Terra, morando num outro lugar que vai ter uma nova Jerusalém, que não é o planeta aqui propriamente dito, está errado. Você não tem nenhum texto que mostra Deus destruindo e desapropriando a Terra para que não seja mais usada. Até porque, olha só, algumas promessas que Deus faz é para que os justos, os seus filhos, servos de Cristo, os perseverantes, herdem a Terra, tenham longevidade na Terra, dominem a Terra. Os reinos deste mundo passaram para Cristo, conforme Apocalipse 11 nós vamos ver, né? Aí fala assim, mas o reino deste mundo é mundanismo, secularização. Não entenda como esta terra. Tá? O diabo ele não domina sobre o planeta, ele domina sobre os sistemas que predominam no mundo, na secularização, no mundanismo, no paganismo, no qualquer coisa fora de Deus. Tá? Não entenda o mundo como um planeta físico, mas como um sistema mundano. Tá? Então vamos lá, a visão do trono. É muito importante isso aqui, ó. Toda a disposição do trono, né, que João está vendo ali, ela remonta para o trono itinerante dos imperadores, que eram levados ali de canto em canto pelos seus servos, né, ou por rodas, né, parecidas com as das bigas, né, dos jogos romanos, para que os povos, né, as cidades, as aldeias, as vilas por onde eles passassem, adorassem a sua nobreza, os seus imperadores, cantassem cânticos, louvores, jogassem ali oferendas, salvas, algumas posses, enfim. Então olha que interessante. Deus está usando a realidade romana para mostrar para leitores que estavam sendo perseguidos e viviam diante do Império Romano que ele era de fato a verdadeira nobreza.
E é interessante que você vai ver que aqui você tem isso principalmente em Ezequiel, né? A visão que Ezequiel tem de Deus e da sua glória e do seu trono. Ele está no trono, que está sobre uma plataforma, e embaixo das plataformas tem rodas nos 4 cantos, com seres viventes dentro dessas rodas. Ali é uma demonstração glorificada, né? Dentro das figuras que Deus usa para Ezequiel identificar, né? Como os querubins, que eram figuras muito familiares daqueles que estavam no contexto babilônico, né? Diferentemente dos serafins, que remetem a um contexto mais egípcio. Tem um vídeo falando sobre querubim e serafim, especialmente sobre serafins. Talvez eu faça um sobre querubins especificamente, né? Um vídeo sobre cobras, serpentes e dragões, né? Como isso impacta e tem importância no entendimento bíblico. Mas Deus ele já se mostra nesse trono, assim como os imperadores romanos. Deus está mostrando já, olha, sabe como é que vocês veem os imperadores romanos, os tronos deles que os servos carregam e levam eles para cima e para baixo, aquela coisa toda? Eu tenho um desses também. Para mostrar que ele é soberano acima dos soberanos conhecidos do povo, né? Então vamos lá, olha. Aqui nós temos a apresentação do local onde Deus está, que eu creio ser literal. Eu acredito que essa visão da glória de Deus ela é literal, só que a capacidade humana de expressar, baseada no conteúdo que a gente tem de informação do que a gente vê ao longo da vida, é limitada comparado com o que Deus realmente é. Então eu acredito que João realmente vê o trono como ele é, mas isso está limitado à sua capacidade de exemplificar. Entendeu? Como um exemplo muito bom que o Rodrigo Silva dá, ele fala, imagina você pega um índio, né, um nativo, né, que o termo índio é errado também. Imagina você pega um nativo lá na sua aldeia, nunca teve contato com a civilização nem com ninguém, você venda ele, chega na estação da luz, e aí você solta ele lá, desvenda ele e fala, explica para sua tribo o que é que você viu. Ele vai dizer, eu vi uma minhoca gigante de ferro que engolia as pessoas, tinha uma mariposa gigante que fazia barulho e quando ela pousava, as suas asas jogavam vento para todo lado e descia gente dentro dela. Ele está fazendo o que? Ele está explicando como é que é trem, está explicando como é que é helicóptero, mas ele está falando isso do ponto de vista daquilo que ele entende, das figuras que ele tem, que é o que acontece aqui com João. Tá? Então vamos lá, olha, nós temos uma apresentação do local onde Deus está, eu creio ser literal, e algumas partes me intrigam particularmente. Por exemplo, o arco celeste, denominado íris, né? Nós vamos ver por quê. O mar de vidro, os anciãos com vestes brancas, tronos e coroas, e os seres viventes. Esses aspectos são muito interessantes, relacionados com o que eu resumi brevemente aqui sobre a semelhança dos tronos itinerantes de imperadores romanos. Mas vamos falar item por item agora. Primeiro é o arco celeste, que a Bíblia chama de arco celeste. Depois do processo de helenização, né, ele foi chamado de Íris, porque Íris é uma deusa grega, que a mitologia grega vai dizer que ela voava, ela é uma deusa mensageira que cruzava os céus ali, dando as mensagens do Olimpo, e as suas asas elas brilhavam em contato com a luz do sol e resplandeciam todas as 7 cores, o que foi entendido depois como o arco de Íris, o arco-íris. Tá? Isso é um nome que passou por um processo de helenização, mas a gente entende como arco celeste, porque é a maneira como Gênesis, no capítulo 9, nomeia. É um arco que Deus põe no céu, para lembrar da aliança dele com o homem, de que não haveria mais destruição da terra por água pós-dilúvio. Tá? Então, o que eu entendo? Baseado em outros autores, comentaristas e teólogos, né, desses livros que eu apresentei no começo para vocês, é que a presença desse arco no próprio trono de Deus, né, atrás do trono dele, esse arco, ele é o quê? Um memorial, uma forma de Deus mostrar para os leitores, né, de que a mais antiga promessa feita por ele não pode esquecer. Por exemplo, Deus promete lá no começo da humanidade, né, ali para Noé e sua família, fala, vou pôr um arco aqui no céu, que é um sinal da nossa aliança, de que nunca mais eu vou destruir a terra com água e que não vai ter mais esse reboot. E aí, isso lá no começo da humanidade. Lá no Apocalipse, que é o fim da história, ou da narração dos eventos futuros, esse arco está lá para Deus mostrar que, ó, lembra daquela promessa que eu fiz lá no começo? Ó, tem um quadro aqui na parede de casa mostrando que eu não esqueci, eu vejo todo dia. Esse é o entendimento que eu e alguns outros autores temos sobre o porquê desse arco celeste no trono de Deus. E está no trono, que é um lugar que ele está o tempo todo, não tem como ele esquecer. Tá?
No caso aqui, Gênesis 9, do 13 ao 14, né, que é sobre o arco, não íris, eu já expliquei esse termo, que é onde fala sobre esse arco celeste como a aliança de Deus com o homem, ou com a humanidade, propriamente dita. Oportunamente, né, uma lembrança de promessa após uma catástrofe, que é o mesmo contexto vivido aqui em Apocalipse, no contexto de quando foi escrito. Né? Então, o arco é uma promessa da aliança de Deus, logo após uma grande catástrofe, que é o dilúvio, e aqui é relembrado o Apocalipse, a aliança de Deus, a promessa de Deus, diante de uma grande catástrofe, que era aquele período vivido pelos cristãos de intensa perseguição. Aí nós temos o mar de vidro. Né? Dentro da linguagem metafórica e profética usada dentro da própria Bíblia como um todo, né? Isso inclusive em escatologias, quando vem trazendo as metáforas, as figuras de linguagem, os símbolos, o mar ele sempre representa multidões. Você vai ter depois na Apocalipse 17, o próprio anjo vai falar que as muitas águas são muitos povos. O mar ele é tido sempre como multidão. A besta que emerge do mar um grande líder que emerge do povão ali, né? Então, olha só, o fato de ele ser de vidro transparente, ou como algumas traduções dizem, claro como cristal, logo abaixo do trono de Deus, pode mostrar para esses leitores desse período de Apocalipse de que Deus está incessantemente com os seus olhos sobre toda a população mundial e ninguém lhe escapa à vista. Então isso responderia uma questão: será que Deus não me vê? Será que Ele não vê o que a gente está passando aqui com esse imperador nesse momento? Então a visão do trono de Deus e um mar de vidro diante do seu trono é uma forma de mostrar também para o leitor de que toda a população mundial, em todo momento, está sempre à vista de Deus. Deus está vendo todo mundo o tempo todo. Tudo Ele está vendo. Tá? É o entendimento metafórico que muitos fazem do mar de vidro, bem na frente do trono de Deus. Eu compactuo desse entendimento. Aí nós temos aqui os anciãos, né, as vestes brancas, os tronos, as coroas. Né? Gorman e Balkan dizem que os números no Apocalipse são mais qualitativos do que quantitativos. O número aqui ele não tem muito a função de representar quantidade, mas qualidade, adjetivo, significância. Né? Eu já comentei no material sobre numerologia, né, um vídeo que eu fiz sobre os números na Bíblia, o que alguns estudiosos pensam sobre o número 24 em Apocalipse e na Bíblia como um todo. Ele vai aparecer mais, especialmente em Apocalipse. O entendimento é de que os 24 seriam a representação do quê? Dos 12 apóstolos e das 12 tribos de Israel. Isso depois vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 21. Tá? Então esses 24 anciãos e os 24 tronos está relacionado a 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Você vai ver depois essas 12 tribos de Israel aparecem no Apocalipse também, quando fala dos 144 mil selados. E você vai ver os 12 apóstolos também são mencionados nos 12 fundamentos da nova cidade. Então a representação dos anciãos, aqueles que governam com Deus, são as tribos de Israel, vinda dos filhos de Jacó, né, os filhos de Israel, que é a promessa que Deus faz sobre aquela linhagem, e os apóstolos, que são ali os 12 convocados de Jesus para continuar o seu ministério, para alcançar toda a terra e anunciar o seu evangelho. Esse é um entendimento que quase todos os teólogos fazem. Não vou dizer todos, porque não sei se alguém pensa diferente, eu, por exemplo, não conheço, nunca vi, mas é possível, então. Aí seriam também, esses 24, seriam também as famílias sacerdotais, divididas em 1 Crônicas 24. Tá? Então lá são divididas 24 famílias de sacerdotes, que são aqueles que vão assistir no culto e no templo de Deus. Né? E aí os tronos e as coroas, eles seriam o quê? Olha que interessante, além de mostrar que eles reinam com Deus, assentados em volta dele com coroas, mostra também que seriam, olha que legal, as promessas feitas por Deus, né, cumprindo na eternidade. Por quê? Lembra que eu falei da conexão, que depois do capítulo 4 vai ter muita coisa que se conecta com o capítulo 2 e 3? Você tem ali, olha, Apocalipse 3, você tem versículo 5, versículo 11, versículo 21, onde algumas das promessas de Deus para aquela igreja, né, ao que vencer, são coroas, são assentar no trono. Então veja aqui, né? Você tem aqui uma conexão com algumas igrejas da Ásia, mostrando que Deus de fato cumpriu o que ele disse que cumpriria nas cartas que ele envia no capítulo 2 e 3. Então tá vendo como que há uma conexão do conteúdo do capítulo 4 com as cartas em capítulo 2 e 3?
Muito bacana isso. Agora olha aqui os 4 seres viventes, isso aqui é muito bacana, eu tenho um vídeo já falando sobre os 4 seres viventes e tal. Eu já comentei sobre isso no material sobre numerologia também, né, quando eu falo sobre o número 4 no Apocalipse, especificamente os 4 seres viventes, o que é que os estudiosos pensam sobre o número 4, especialmente no Apocalipse. Para mim essa parte aqui é uma das mais interessantes, né? Deus ele dá mostras ao longo de toda a Bíblia, como eu falei agora há pouco, de que ele sempre quis estabelecer o seu trono entre os homens na terra, e ele de fato fez. Você vai ver que na Bíblia ele faz isso. O trono de Deus é estabelecido entre os homens num dado momento aqui. Esses seres, os 4 seres viventes, eles aparecem separadamente no Apocalipse. Você vai ver que as referências são sobre 4 seres. Um ser com o rosto de homem, um ser com o aspecto de leão, um ser com o aspecto de boi e um ser com o aspecto de águia. Tá? Só que olha, em Ezequiel, esses mesmos seres, eles aparecem de formas individuais, porém com 4 cabeças. É um ser vivo que tem cabeça de homem, de leão, de boi e de águia, diferentemente de Apocalipse, que são 4 seres, cada um com a sua cabecinha ali, né? No entanto, lembra que eu falei que Deus queria sempre, desde o começo, estabelecer o seu trono aqui, e ele chegou a fazer isso? Olha só. No entanto, esses 4 seres aparecem representados no assentamento do acampamento das 12 tribos de Israel, ao redor do tabernáculo, por meio dos seus estandartes. Quando tem a separação das 12 tribos de Israel e a posição que cada uma ia se instalar ao redor do tabernáculo de Deus, a posição que as tribos ficaram, né, e os estandartes que representavam 4 famílias específicas, os 4 pontos cardeais, ela está posicionada da mesma maneira que as cabeças dos seres viventes, indicando que ao redor do trono Deus está repetindo ali na terra, com os acampamentos de Israel em volta do tabernáculo, ele está repetindo a mesma coisa que João vê aqui no capítulo 4, o trono de Deus e os seres viventes em volta. Quer ver que legal? A maneira como o acampamento das 12 tribos é posicionado em torno do tabernáculo mostra a mesma disposição dos elementos que João vê nessa visão do capítulo 4. Do trono de Deus, dos elementos, né, os 7 Espíritos de Deus, o incenso, o mar de vidro, dos artefatos e dos seres. Olha isso aqui que interessante. Você tem aí, tanto em Gênesis 49, né, quando Jacó, né, o Israel, ele dá uma bênção para cada um dos seus 12 filhos, e aí ele fala, por exemplo, Judá, você é um leãozinho, tal. Ele fala, dá a bênção para cada um dos seus filhos separadamente, e aí você tem depois a separação dos acampamentos ao redor do tabernáculo bonitinho, em Números capítulo 2, todo o capítulo 2 de Números. Veja que, por exemplo, aí, ó, no sul você tem 3 tribos, a tribo de Levi é aquela que trabalhava no tabernáculo, então ela não vai aparecer aí. Você tem ali 3 tribos, onde a tribo de Ruben, ela levanta o seu estandarte na posição sul, e no estandarte da tribo de Ruben tem rosto de homem, é o símbolo do estandarte da tribo de Ruben. No leste, que é esse mais comprido, o estandarte de Judá, que é o leão. Por isso que depois a gente vai ver no capítulo seguinte, que fala, esse é o leão da tribo de Judá. O estandarte do leste, ele tem o símbolo de leão, que representa a tribo de Judá, e no leste é o lado para onde ficava a abertura da entrada do tabernáculo, que é onde o sol aparecia, então por onde a luz do sol entrava no tabernáculo. Tá? Que tem a ver com Jesus ser chamado de o sol da justiça, o seu rosto resplandecer como o sol, ele é o leão da tribo de Judá, isso indica a entrada leste do tabernáculo. Você vai ter no norte já Dan, a tribo de Dan, o estandarte, o símbolo do estandarte da tribo de Dan do norte era um símbolo de águia. Você vai ver que em Gênesis 49, a bênção de Jacó e Israel para Dan é de que ele era uma serpente à beira do caminho no encalço dos seus irmãos, dos seus inimigos, tal. Mas a gente vai ver por que é mudado esse estandarte de serpente para águia, tá? E aí você tem a tribo de Efraim do oeste, que o seu estandarte é com o símbolo do boi. E aí você tem então, olha, norte, águia, sul, homem, leste, leão, oeste, boi. Olha a descrição dos querubins. Essa descrição você encontra em Ezequiel, capítulo 1, no verso 10, que cada querubim é individual com 4 cabeças. Você encontra Ezequiel 10, 14, cada querubim individual com 4 cabeças. E Apocalipse 4, 7, que é o que a gente está estudando. Olha a posição das cabeças dos querubins.
norte, águia, sul, homem, leste, leão, oeste, boi. A mesma posição dos estandartes no acampamento de Israel, lá no capítulo 2 de Números. Então eu vejo que aqui ao redor do seu tabernáculo, que era o trono, né, que é onde estava o mais sagrado, por onde o sol entrava no leste, ao redor estavam ali os seres, assim como Apocalipse 4, e a visão de Ezequiel, assim como a Arca da Aliança tem 4 argolas, os querubins protegem a tampa por dentro, e há 4 argolas ao redor da Arca da Aliança para transportar, a visão de Ezequiel, onde Ezequiel vê Deus com seu trono em cima de uma plataforma, semelhante ali ao mar de vidro, e em cada canto da plataforma, rodas que giravam e dentro tinham seres, que é o ser com aspecto de homem, de leão, de boi e de águia. É o trono de Deus, do Apocalipse 4, o assentamento dos acampamentos das tribos de Israel, em Números 2. Deus então estava já querendo estabelecer o seu trono. Você vai ver que Deus é chamado de rei quando o povo pede para Samuel que eles querem ter um rei. A gente quer ter um rei, porque as outras nações têm, por que a gente não tem rei? Por que a gente tem um Deus que a gente não vê? Eu tenho um vídeo falando de por que Deus era rejeitado pelos povos antigos, dá uma conferidinha lá. E aí, então, a partir daquele momento, o povo começa a chamar Deus de rei, mas você não vai ver nenhum versículo bíblico que Deus chama a si mesmo de rei. O objetivo dele nunca foi ser rei, mas sempre governar junto com a gente. Por isso que Apocalipse, eu falei isso agora há pouco, o texto correto é: constituiu para nós reino e sacerdotes para reinarmos com ele. Entendeu? Você vê os 24 anciãos, eles têm os seus próprios tronos e as suas coroas porque são promessas para as igrejas da Ásia, então eles de fato conquistam. Entendeu? Então é importante a gente verificar isso. É muita coincidência para ser só uma coincidência. E para não ficar uma ponta solta, né, por que a promessa que Dan recebe em Gênesis 49, a bênção que ele recebe de Jacó / Israel, era que ele seria uma serpente à beira do caminho, mas no estandarte do norte é colocado o símbolo de uma águia. Vamos lá então. Nota de Jerônimo Prado, teólogo, né, em seu comentário sobre o livro de Ezequiel. Aqui é um comentário, uma nota de rodapé, uma informação histórica, extra-bíblica, mas histórica, tá? Comprovada por estudiosos dessa área. Né? Aqui, Jerônimo Prado, no caso. Em direção ao norte, no estandarte onde estava Dan, né? Acima da tenda de Aiezer, filho de Dan, flutuava um estandarte heterogêneo, de branco e vermelho, como jaspis, ou como alguns chamam neocarbúnculo, que é um termo que Moisés usa lá no Gênesis, por exemplo. Se não me engano, também está em Isaías 14, sobre as pedras afogueadas, aquela coisa toda. Enfim. No qual o nome de Dan estava gravado no peitoral. A crista sobre esse era de uma águia, a grande corça das serpentes, que foi escolhida pelo líder, né, no caso, acima da tenda de Aiezer, foi escolhida pelo líder no lugar de uma serpente. Porque o seu antepassado Jacó comparou Dan a uma serpente, dizendo: Dan é uma serpente no caminho, uma víbora. Cerastes, uma cobra com chifres, né, no caminho. Mas Aiezer substituiu a águia, a destruidora de serpentes, enquanto ele evitava carregar uma víbora na sua bandeira, por causa de todo o contexto da serpente do Éden e das serpentes depois ali no arraial do povo de Deus, que teve que erigir então a serpente no deserto, porque o povo foi picado, porque o povo murmurou contra Deus e tal. Então Aiezer, ele coloca ali, ao invés de serpente, que é um legado que ele não queria carregar, ele coloca uma águia, que é a que devorava e se alimentava de serpentes, que destruía serpentes. Por isso, Aiezer substitui o símbolo do estandarte. Tá? E, pelo visto, estava nos planos de Deus, uma vez de que a visão dos querubins mostra exatamente as mesmas figuras, as cabeças, como os estandartes do povo de Israel ao redor do tabernáculo. Isso é confirmado no trono de Deus depois em Apocalipse 4. Ok? Bacana isso aqui, né? Então esse capítulo 4 é muito interessante para a gente entender, né? Claro que você vai dizer assim, mas e os Espíritos de Deus e o incenso? É falado mais sobre isso mais para frente. Tá? Então a gente vai focar quando isso vai ter mais utilidade. Aqui no capítulo 4, por hora, é legal a gente olhar essa questão do trono, do mar de vidro, os seres, os anciãos e as conexões que isso faz com o capítulo 1, 2 e 3. Tá? Então é importante a gente ter esse entendimento de algumas figuras de linguagem, algumas metáforas, alguns símbolos,
linguagem profética do Apocalipse relacionada com Ezequiel, por exemplo, que a gente viu bastante agora. E a gente vai sempre tentando recapitular o que é falado no capítulo anterior, porque conforme o estudo vai avançando e vai ficando longo, né, a noite vai adentrando, a gente precisa estar passando informações novas sem a gente se desconectar do começo dos primeiros capítulos de Apocalipse, que são o norte para todo o restante dos eventos. Beleza? Então vamos partir para o nosso capítulo número 5.